Pessoalzinho, tudo bem com vocês? Soltar aqui o cronômetro, colocar aqui o meu fonezinho de ouvido para ouvir vocês, para me ouvir melhor. Vocês estão bem? Tenho certeza absoluta que sim. Bom, conforme eu havia prometido, eu vou iniciar aquela resenha dos 5 livros que, na minha opinião, conversam comigo no que diz respeito a metaverso. Pois é. E o primeiro livro que eu escolhi foi o Snow Crash. E por que eu escolhi o Snow Crash? Porque eu acho que de todos foi o mais prazeroso assim, de leitura e o que me deu mais tesão de ler, sabe? Foi aquele livro que me prendeu do começo ao fim, porque não fala só de tecnologia, não é um livro chato, tem uma história por trás, tem uma aventura por detrás de tudo, por detrás do metaverso, da construção da ideia do metaverso. Então, eu acho que esse é o primeiro que vocês têm que ler, não é? É o primeiro das minhas recomendações, acho que está até fora de ordem. Na minha recomendação, no vídeo genérico que eu falo sobre todos sobre os 5 vídeos, esse aqui é o número 2, não é? Mas é exatamente por causa disso, porque ele tem essa história, ele coloca os personagens em base real, ele fala de um entregador de pizza, ele fala da máfia siciliana, da Cosa Nostra, ele fala de cultura, ele fala de cybercultura, ele fala de contracultura. Então é um livro que me faz viajar, não é? É um livro que fala dos primórdios da construção do metaverso, fala dos primórdios da construção. Então é um livro que me agrada muito por conta disso, né? Deixa eu... Tá entrando aqui um barulho, acho que exatamente. Deixa eu tirar aqui um barulhinho da tecnologia, né? Então, o meu metaverso particular entrando aqui no meio das nossas gravações. Metaverso chamado WhatsApp, né? Então é isso. Esse autor aqui, que é o Neal Stephenson, ele é um cara que chama também a minha atenção, eu já li outros artigos dele, mas ele é um cara que é muito bom de cenário, né? Ele antecipa muito as coisas. E esse livro, Snow Crash, né? Snowboard, então lembra de neve, crash, quebra, então alguma coisa parecida aí com flocos de neve na tela de uma televisão, é o que ele quer dizer. Então quando você vê uma televisão antiga que passava aquele chiado, Snow Crash é baseado nisso. Né? O nome do livro é baseado nisso, num personagem chamado Hiro, né, que é o protagonista, então tudo acontece. O Hiro é o hacker, o Hiro descobre o metaverso, o Hiro vai entregar pizza, o Hiro é o cara, não é? Dentro do metaverso. E o mais legal é que é um romance, né, um romance de origem inglesa, né, que foi premiado pela revista Time como um dos 100 melhores em língua inglesa. Então é um livro que não é só um livro chato. Por isso que eu escolhi ele para vocês começarem a ler sobre metaverso. Para a gente começar a dar para vocês uma ideia sobre metaverso, porque senão o negócio vai ficar tão chato que você ia acabar largando. Já é um livro baseado no estilo romance, um livro gostosinho, um livro que tem uma cadência legal, uma cadência bacana, acho que fica mais fácil da gente ler, né? Então essa é a história, né? A história do Hiro, que começa aqui do mundo real, ele parte para a elucubração de um mundo virtual, de um universo virtual, cria definições próprias sobre tudo, cria uma visão própria sobre tudo. O Hiro é um fã da ficção científica, o Hiro é um fã da contracultura, o Hiro viaja na ideia das coisas, como qualquer ser humano viaja. Então tem uma coisa muito bacana nesse livro, que é a pessoalidade. Não é um livro impessoal que fala de uma coisa que não existe, porque o metaverso, para todos os efeitos, está sendo construído. Não é uma coisa que existe nem existiu. É uma coisa que, muito menos no ano que esse livro foi escrito aqui, não é? Então, o autor ele antecipou um monte de inovações tecnológicas, antecipou, por exemplo, o The Sims, que é aquele joguinho bacana, o Second Life, que é o que eu acho mais próximo da realidade, da meta-realidade, do metaverso, não é? da utilização dos metadados para construir um universo paralelo.
Então, essa história e jogos clássicos também foram levantados por esse autor, que eu acho que ele devia ter algum conhecimentozinho assim, porque foi muita bola dentro, num pequeno e curto espaço de tempo. Então, provavelmente ele devia estar engajado aí com o ecossistema de tecnologia da época, o que fez aí o Neil Stephenson ficar muito bem colocado. Ele é um cara aí que nasceu em 1959, então não é um cara que podia estar muito ligado, mas acabou fazendo parcerias aí com o Google, com a Amazon, então ele acabou se tornando, além de um escritor, um cara bem influente que as pessoas escutam quando vão falar de metadados, tecnologia e outras coisas. Tá? O Hiro fala, eu separei para vocês aqui, eu vou fazer alguns recortes, eu separei 5 recortes para falar sobre o Hiro. E para falar sobre o livro, que na minha moderna concepção, na minha humilde concepção, o Hiro, o personagem, o autor, através do personagem, vai criando, como é que eu posso dizer para vocês, passagens simples, ele vai criando textos simples para dizer para vocês, para construir a ideia do metaverso. Por exemplo, ele constrói a ideia de um computador. A gente já nasceu sabendo o que é um computador, a gente já viu o que é um computador, mas você imagina pedir para uma pessoa definir um computador. Então ele faz essa definição de uma maneira muito bacana. O computador é um dispositivo cuneiforme preto, né? Então ele não conhecia ainda os computadores brancos. Aparentemente liso, porque ele não tinha mãos, então ele imaginava a textura lisa. Não tem cabo de energia, mas existe um tubo plástico translúcido fino que emerge uma abertura da parte traseira. Atravessa aspiralando a mesa e o chão e se conecta a uma tomada. Então ele entende que tem um tubo que parece alguma coisa e que é um tubo de fibra ótica, toscamente instalado no chão ali, né? Então ele vai tecendo romanticamente essas coisas e isso eu acho muito bacana. Então, ele fala do tubo plástico, ele fala de fibra ótica, ele fala de uma quantidade de coisas interessantíssimas e que a gente não podia pensar nisso, né? E continua falando do computador. O cabo está transportando um bocado de informação. Ele não sabia quanto de informação ia transitar, mas já sabia que era um bocado. Hoje, para efeitos nossos diários aqui, a gente consegue armazenar, a gente recebe de informação alguma coisa perto de um HD de 500 gigas aí de informação. Olha a quantidade de informação que a gente recebe. E o que a gente faz com essa informação? Muito pouco ou quase nada. Porque a gente aprendeu a filtrar, ou pelo menos deveria ter aprendido a filtrar, e vai aproveitando isso. Então ele fala aí, ele continua falando aí do cabo, do computador, né? Transmite uma quantidade de informação absurda, que se fosse escrito em pedaços de papel, né, ele fala aqui, a gente teria que arrumar um avião 747 de carga lotado de catálogos telefônicos, enciclopédia, para entrar com todas essas informações com força no seu computador a cada 2 minutos e eternamente. Ou então eu me divirto muito, ele vai fazendo essas colocações assim, eu vou dando muita risada, para mim é um prazer. E eu vou puxando vou fazendo essas pequenas puxadinhas para vocês. Eu vou deixar aqui um link nesse vídeo, na descrição do vídeo, onde baixar o PDF do livro. Eu não sou a favor de baixar PDF de livro, mas nesse caso aqui é necessário, a gente tem que baixar, eu vou correr o risco de baixar, porque eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Quem eu conseguir iluminar com esse livro, quem eu conseguir levar esse livro para vocês, quem eu conseguir que leia esse livro, que dê uma folhada, vai ficar bem, vai gostar, né? E aí ele vai construindo a ideia do metaverso, da realidade aumentada, da realidade desenvolvida, ou seja lá que nome vocês escondam, vocês conheçam. Ele diz assim, como qualquer lugar de realidade, a rua está sujeita a desenvolvimento. Desenvolvimento de uma rua qualquer, a rua da tua casa, a rua da minha casa. Desenvolvedores podem construir suas próprias ruas a partir de uma rua principal. Então, traçou a rua principal, a gente pode ir construindo diversas outras ruas a partir dessas ruas. Eles podem construir edifícios, parques, placas, assim como coisas que não existem na realidade, como imensos shows de luzes nos céus, não é? Bairros especiais onde as regras do espaço-tempo tridimensional são ignoradas, zonas de combate livre,
onde as pessoas podem entrar para caçar, matar umas às outras. Então ele vai construindo a ideia da realidade virtual, ponto a ponto, e eu vou comentando com vocês. E ele conta, inclusive, quando ele entra no metaverso, que é o mais legal de tudo. Então ele entra e sai no metaverso, ele se vê no metaverso, ele vê outras pessoas no metaverso, e ele vai colocando essas ideias para que a gente vá assimilando essa ideia do metaverso. Então é um livro muito interessante, assim, muito bacana, que eu vou recomendar muito para vocês lerem. Então essa resenha é a primeira de 5 livros. Depois eu queria saber se vocês gostam desse tipo de bate-papo, né? Deixem aí na descrição do vídeo, nos seus comentários. Não, Marcelo, eu gostei dessa ideia de você fazer uma resenha de livros que sejam de assuntos atuais, que vão nos facilitar a leitura, que eventualmente vão nos fazer adquirir o livro, ir atrás do livro e ingressar numa leitura. Mas ninguém mais lê. Lê sim, pessoal, lê sim. Que é o único jeito de você ter uma informação fidedigna e que vai fazer você crescer no teu metaverso ou no metaverso real. Você só vai se desenvolver suas competências treinando, aprendendo, lendo, ouvindo talvez, né, o que eu estou falando para vocês aqui agora. E aí ele segue falando do metaverso, né, prédios, sinais elétricos que ele vê desaparecendo na curva, né? Tipo aquele do Matrix, quando a gente escuta falar do Matrix, quando a gente vê aquela parede de dados caindo, o oráculo na frente, o Neo ali passando, então aquela parede azul com aquele monte de coisinha descendo, subindo, é o que ele está dando aqui, né? Então ele vai falando das representações gráficas, e ele diz que, na verdade, tudo que está vendo ali, tudo que está no metaverso são representações gráficas, o que de fato é. Então naquela época ele já falava, representações, tudo que a gente está vendo ali desaparece, tudo que a gente está observando ali, tudo que está no metaverso, na verdade são representações gráficas. As interfaces de usuários de diferentes pedaços de engajamento, diferentes composições feitas por desenvolvedores diversos. Então é muito gostoso a gente vendo os comentários dele, é muito gostoso, e por isso que eu fiz essa pescaria aqui. Eu pesquei só 5 pedacinhos, para também não ficar dando spoiler do livro todo, né? Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês descubram, eu quero que vocês tenham o mesmo prazer que eu tive. Então esse livro, a minha versão, eu já presenteei alguém com essa minha versão, já não tenho mais a versão impressa, hoje eu tenho só a versão PDF que eu estou disponibilizando para vocês, mas eu digo que é extremamente prazeroso. Então ele vai tangenciando aí todo o metaverso. E aí ele fecha esse é um dos primeiros capítulos do livro, né? Eu queria falar para vocês da história do dinheiro, né? Óbvio que ele tem que tocar nessa história do dinheiro. Para colocar essas coisas na rua, para construir essa rua com prédios específicos, o prédio da IBM, o prédio da Coca-Cola, o prédio da Heineken, então é assim que funciona. Os prédios vão sendo desenvolvidos, dentro daqueles prédios vão acontecendo atividades. Grupos internacionais pagam por isso para desenvolvedores, pagam por isso ou já estão construindo os seus próprios metaversos. Então, da mesma forma que uma empresa precisa comprar um terreno para poder construir um prédio, para pôr seus colaboradores lá dentro, do metaverso, no meta-universo é a mesma coisa. As empresas estão comprando já os seus espaços, já estão começando a desenvolver o zoneamento urbano, vamos dizer assim, e as empresas vão autorizando isso, né? E daí que vem o dinheiro para desenvolvimento do metaverso, não é? De um fundo de grana, toda a grana que vem sendo articulada vem caindo ali, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão desenvolvendo, e assim a realidade vai sendo construída e processada, não é? E o Hiro termina falando aí exatamente sobre isso. Então, pessoal, essas passagens aí que eu pensei para vocês são passagens que servem para dar pequenos lembretes de como é que esse livro vai ser construído. E eu lembro para vocês que é muito difícil a gente conseguir fazer uma resenha de livro desse nível aqui. Se vocês quiserem que eu abra mais essa resenha, deixem seus comentários aqui. A minha ideia é ficar sempre em 15 minutinhos, que é o tempo médio dos nossos vídeos. Mas se você gostou, se você acha bacana, se você acha interessante, deixa aqui. Marcelo, eu quero que você continue fazendo resenha, né, além desses 5 livros que a gente vai fazer. Ou fala mais aí sobre o livro Snow Crash, que a gente gostou desse teu princípio aí de análise. Fala mais um bocadinho, faz alguns outros pequenos recortes aí para a gente saborear essa leitura, saborear esse contexto do Snow Crash,
que, no meu entendimento, volto a repetir, é um livro para iniciar vocês romanticamente, sem o impacto de vocês terem que entender de tecnologia, sem o impacto de você ser um geek ou um desenvolvedor, nada. Você é uma pessoa que só vai conviver com o metaverso dentro de algum tempo. Você, geração Y, geração Z, certamente você vai pegar isso. Então, o que me cabe é colocar vocês aí nesse universo para que vocês tenham uma experiência da melhor forma possível quando forem de fato pegos pelo metaverso, quando de fato forem começar a ser impactados aí pelo metaverso, tá bom? Então, fico por aqui, deixem aqui seus comentários no vídeo, façam seus comentários, por favor, se vocês acham que é legal, querem que eu continue fazendo, tenho mais 4 livros para fazer essa resenha, e depois eu posso até voltar aqui no Snow Crash para vocês aqui novamente. Tá bom? Um grande abraço para vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, chame seus amigos, recomende o nosso conteúdo, ajude o canal a crescer. Essa é a minha recompensa pelo meu trabalho para fazer esses conteúdos aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, vejo vocês em breve. Até lá, tchau!